Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar do inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, na nossa versão online. Estamos aqui hoje para ouvir um dos nossos irmãos que nos falará sobre uma parte do Evangelho. Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer muito a harmonização feita pelos nossos irmãos Cláudia e Euclides, que nos proporcionaram esse ambiente tranquilo para o início da palestra. Peço a todos aqueles que estejam nos vendo ou apenas ouvindo que coloquem suas águas para fluidificar, pois acontecerá a fluidificação das mesmas durante todo o período da palestra. E nesse momento, vamos nos concentrar, meus irmãos, para iniciarmos a segunda parte desses trabalhos com uma prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecer a Ele por todos esses momentos. Agradecer a Ele pela oportunidade que nos tem sido dada de estarmos reunidos online, mas fraternalmente,
para assim ouvirmos sempre as orientações do plano espiritual através da palavra dos nossos palestrantes. Rogamos a Jesus que nos permita sempre abrir nossas mentes a todas as orientações e ensinamentos de cada palestra. E que, na palestra de hoje, nós possamos deixar em nossas mentes o conteúdo que será passado, para assim apreendermos mais sobre as palavras do Mestre, sobre plano espiritual e nos tornarmos seres melhores. Jesus, Mestre amado, agradecemos por essa oportunidade e rogamos a Jesus, a equipe espiritual que coordena e dirige o Centro Espírita André Luiz, que nos permita nesse instante deixar aberto um momento de palestra, dizendo humildemente: graças a Deus, se conosco agora e sempre, Mestre, na figura dos nossos amigos espirituais. Que assim seja. E hoje, meus irmãos, ouviremos uma palestra na voz do nosso irmão e na figura também do nosso irmão Ailton Carvalho. Seja bem-vindo, meu irmão, a palavra está com você. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem nesses instantes. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que Ele possa me intuir, me instruir, e dessa forma eu consiga passar a mensagem da noite de uma maneira objetiva, clara, simples e singela, alcançando os corações e as mentes de todos vocês que estão nos ouvindo. Eu agradeço a casa, mais uma vez, pela oportunidade de trabalho e divulgação na Seara do Cristo, para falar da sua mensagem através desse Consolador prometido por Ele, que nós entendemos ser o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Bem e mal sofrer. Interessante essa passagem Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho. Então Kardec ele sintetiza, que ele diz assim: bem-aventurados os aflitos. Ele pega algumas passagens de Mateus, algumas de Lucas, e aí ele suprime, dá essa sintetização, que de uma forma ou de outra, mostrando que dentro daquelas bem-aventuranças ali que Jesus coloca, elas realmente sintetizam a aflição que os irmãos viviam naquela época e que com certeza nós também vivemos até hoje. Então ele começa dizendo assim, aí ele pega na passagem de Mateus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso ele pega em Mateus, depois ele vai buscar em Lucas. Bem-aventurais vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo, ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorais. Então essas são as passagens de Lucas, e Kardec então sintetiza, colocam todas na mesma situação, nos trazendo o capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. E nessa questão do mal e bem sofrer, que é o item 18 desse capítulo, o Espírito do Acordare nos traz uma reflexão bem profunda, que ele diz assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, pois quis dizer dos que sofrem, não quis dizer dos que sofrem em geral, porque de uma forma ou de outra todos nós sofremos,
Todos que se encontram na terra sofrem, seja no trono ou seja na palha, né? Seja no poder, no dinheiro, ou seja no sofrimento, numa situação mais delicada, numa situação mais desequilibrante. Mas aí ele diz assim: infelizmente, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Então aqui Lacordaire já nos dá uma explicação no que diz respeito à ideia do sofrimento, nos levando a uma reflexão de que não é por acaso que nos encontramos naquela situação. Não é gratuitamente que passamos por essa ou aquela provação. O grande problema se encontra, e eu costumo dizer muito, é que o ser humano, nós aqui encarnados, por não compreendermos e dessa forma nós não aceitarmos as condições sofredoras que nós vivenciamos, nós muitas vezes nos aniquilamos. Muitas vezes encontramos uma desculpa para que nós não venhamos a sair daquela situação. Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim, né? Que seja sempre feita a vontade de Deus. Olha que interessante. Dependendo do contexto em que essa frase é proferida, ela pode ser um divisor de água. Porque ela, em determinado momento, ela pode ser usada até como um processo como se fosse um motor, né, para que eu me movimente e tente sair daquela situação, mas ao mesmo tempo ela pode ser também utilizada como um processo de acomodação, né? Porque quando uma pessoa pensa assim, eu estou numa situação de sofrimento porque Deus quis e seja feita a vontade dele, então para que eu vou me mover para sair dessa condição, para sair dessa situação? Para que eu vou desenvolver em mim uma força motriz buscando a transformação? E aí, então, geralmente fico numa lamentação, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Por que essas coisas não acontecem, né, com meu vizinho, com o colega? Por que essas coisas só acontecem comigo? Então, as pessoas ficam nessas lamentações, lamentando, né, claro, a condição, e automaticamente num processo de estagnação, porque a pessoa não se movimenta para sair daquela condição, acreditando piamente que ali está a vontade de Deus e nada deve ser feito para mudar aquela condição, né? Essa semana eu recebi uma imagem bem interessante nessas redes sociais. Então, uma imagem de um lado tem uma pessoa, né, tem um mendigo, um maltrapilho, e ele está ajoelhado numa posição de solicitando ajuda, né, pedindo esmola. E na outra imagem tem uma outra pessoa sem os braços, com uma cesta na cabeça e dando a impressão de que ela está vendendo algo para sustentar. Então, essa imagem, ela nos reflete, ela nos dá essa reflexão do potencial de cada um, das nossas escolhas. Porque aquele senhor, aquela pessoa, utiliza da sua condição de pobreza material para a mendicância. E o outro, numa condição física de deficiência, né? Porque sem os braços, ele não se deixa vencer, não se dá por vencido, coloca em movimentação essa força interior que todos nós temos, porque nós somos uma potência, e coloca em movimentação essa força interior e busca, de alguma forma, sair daquela situação, sair daquela condição. Porque tudo tem a ver com a força de vontade. Os espíritos falam a Allan Kardec que todos nós temos vontade, mas poucos fazem força para colocá-la em movimentação, para colocá-la em busca de um objetivo, atingir uma meta. Não por acaso nós estamos encarnados nesse planeta.
Porque quando Lacordaire diz que todos que aqui estão sofrem, porque nós vivemos num mundo de prova e de expiação, né? Nós estamos passando por um momento de transição, nós estamos vivenciando esse lado de isolamento social que foi causado aí pelo vírus, né? Que é a pandemia. Esse momento, ele com certeza, ele massificou algumas aflições. Quantas pessoas aí transtornadas, agressivas ou agredidas, depressivas, passando por, né, desempregadas, algumas passando por várias situações de necessidades, né? Necessidades simples, como alimentação, por exemplo. Então, nós vivemos num mundo de prova e de expiação, entrando no mundo de regeneração. O mundo de prova e de expiação ainda é o mundo onde o mal sobrepõe ao bem. No mundo de regeneração haverá o mal, mas o bem vai sobrepor o mal, né? Esse processo de desencarne, que Allan Kardec chama na Gênese de imigração e emigração, os espíritos retornam ao mundo espiritual para que outros venham dar prosseguimento à transição. Tudo isso está acontecendo nesse momento. Nada é por acaso. Então, o nosso sofrimento, as nossas aflições, elas não são por acaso. Não são. Agora, como eu vou enfrentar esse processo? Aí é de cada um. Ninguém enfrenta da mesma maneira. Ninguém. Quem já viu a história do Nick Vujicic, um australiano, né, que nasceu sem... Ele disse sem as extremidades, mas ele nasceu só com o membro e a cabeça, né? Ele não tem, sem os membros, aliás, o tronco e a cabeça, ele não tem os braços e nem as pernas. E hoje ele viaja o mundo fazendo palestras motivacionais, e que ele, ao ser questionado por que ele acha que Deus fez aquilo com ele é um evangélico, ele diz que, na verdade, ele passou a entender, depois de um certo tempo, que aquilo ali Deus estaria utilizando daquela forma para que ele pudesse levar a sua condição a outras pessoas que estão numa posição, se sentindo numa posição de inferioridade, né? Não se gostando, com ideação suicida por algum motivo. Então, que ele passa a ser um exemplo. Ele foi um mecanismo utilizado por Deus para poder levar alegria, para poder tirar as pessoas de algum tipo de marasmo intelectual, marasmo profissional, espiritual, que elas se encontravam. Então, quem assiste, né, tem acesso aos seus vídeos, é uma pessoa sorridente, uma pessoa que está sempre bem-humorada e parou de reclamar da vida quando ele se percebeu capaz. Ele se percebeu capaz, ele não se entregou, não ficou lamuriando nem lamentando pelos cantos, como quase sempre acontece com todos nós, quando nós estamos numa situação de aflição, né? É mal do ser humano, nós somos assim. Agora, fomos criados assim? Não. A gente vai virar no Livro dos Espíritos, na questão 115, 114, 115, perdão agora, que todos nós somos criados simples e ignorantes, sem saber. Mas Deus nos dá possibilidades através do uso da nossa inteligência. E aí nós fazemos escolhas pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então, a ideia de sofrer e não sofrer é uma escolha. Por pior que seja a minha aflição, né, por pior que seja a minha condição nesse mundo, por mais delicada em que eu viva, agora, eu é que vou escolher como é que eu vou viver essa minha condição, essa minha possibilidade. Eu tenho inteligência para direcionar e livre-arbítrio para fazer escolha, né? Porque quando a gente tem esse questionamento, por que eu estou assim? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou assado? Por que fulano é assim, né? Nós temos que entender que aí a gente vai buscar a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Por que Deus nos impõe a encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Então ele nos impõe a encarnação como um processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, né? É uma necessidade que nós temos de, através de possuir um corpo material, encarnado em um determinado planeta, nós possamos, numa convivência com o outro, e vivenciando as situações diárias, nós possamos evoluir, né? E aí na questão 166, ele vai falar da reencarnação, e a reencarnação é esse processo que eu não consegui adquirir nessa vida, enquanto encarnado, eu vou ter
outras possibilidades, né, de estar sempre voltando para novas aquisições, novas aprendizagens. Então é isso que ele está nos colocando. Ou seja, essa imposição a gente tem que entender que é uma escolha. Claro que tem as encarnações ou as reencarnações compulsórias, né? Daqueles espíritos ali que foram recém-criados, ou seja, que acabaram de entrar no reino hominal, que ainda é uma dificuldade imensa de entender o que está acontecendo e pouca possibilidade de escolhas em relação à reencarnação, né? Então os próprios espíritos trabalham para que os próprios mentores, né, os irmãos da espiritualidade, eles trabalham para que aquele espírito ele possa ter uma oportunidade. Mas, no geral, todos nós já temos possibilidade de escolhas. Então, nós escolhemos um gênero de prova que nós queremos passar. Deus não olhou para você e falou assim, olha, eu vou te dar isso aqui porque eu não fui com a tua cara, né? Eu vou te dar isso como castigo, porque aquele Deus que Moisés pintou, agressivo, que não perdoa, aquele Deus vingativo, né? Antropomórfico, na condição de ser pessoal, isso foi desconstruído. Esse Deus foi desconstruído por Jesus e bem mais ainda pela doutrina espírita. A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, e a gente tem ele com uma perfeição absoluta. Ele não vai agir e não age de uma maneira parcial, né? De repente ele olhou para alguém e falou assim, olha, sabe, eu vou te tirar, não gostei muito não, eu vou te dar aí algumas deficiências físicas, né? Para você nascer dessa forma, porque eu quero, eu sou pai, eu mando, eu tenho poder, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Deus era extremamente imparcial. Então ele diz assim, meu filho, olha só, você encarnou, depois você reencarnou e você vem sempre naquela toada, né? Então, você tem que ter uma visão e um conhecimento de que as minhas leis estão inseridas na sua consciência. E que quando você falha nessa condição, quando você bate de frente com as minhas leis ou com uma lei qualquer, né, você vai ter que responder. Então, você vai fazer a escolha. Como é que você quer responder por isso? Qual é a possibilidade? E olha, Deus, ele é tão bom com todos nós, né? Ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito e justo, que muitas vezes eu peço para nascer. Pode acontecer, porque quando a gente retorna ao mundo espiritual, nos deparamos com a nossa real condição, verdadeiramente quem nós somos, temos uma noção, vamos ter uma noção exata do que a gente vem construindo ao longo do nosso processo evolutivo, né? E aí de outras encarnações, porque muitas vezes se faz necessário para que a gente entenda a nossa real condição, nós estávamos, né, na atualidade. Então, muitas vezes, nesse processo de arrependimento, e ele é grande, ele é enorme, numa outra encarnação eu vou pedir para vir cego, surdo, mudo, tetraplégico, deficiente mental, vou passar fome, ser abandonado pela família, viver na rua. Isso pode acontecer, de nós, no afã, né, de nós queremos, de vencermos tantos desequilíbrios, né, que nós ocasionamos a nós mesmos e a outrem, nós podemos sim pedir para vir dessa forma. Mas aí chega aqueles irmãos, né, e diz assim, olha, nós estamos trabalhando a sua reencarnação, você pediu, né, várias coisas, mas vamos fazer o seguinte, você não vai ter condições, né, ou então vamos suprimir isso. Vamos suprimir. Em vez de você nascer do jeito que você está pedindo para nascer, com tantas e tantas deficiências físicas, achando que isso vai ser bom, e realmente pode até ser bom, mas vamos fazer o seguinte, você vai nascer com uma mediunidade. Vamos te dar aí você vai nascer com a mediunidade de cura. E aí você vai trabalhar em uma casa espírita que vai estar do lado da sua casa, uma vez por semana, durante 1 hora só, atendendo os necessitados. Tá bom para você? Aí, chama que maravilha, tá, né? Então, a gente trabalha dentro dessa visão, isso não quer dizer que ele está nos impondo, ele está sugerindo, porque nesse processo de escolha, nós contamos com o auxílio desses irmãos, né?
E aí então a pessoa escolhe vir com essa mediunidade, nasce num berço espírita, com pais espíritas, recebendo todos os direcionamentos desde a mais tenra idade, começa o seu trabalho na casa espírita como deve ser, mas aí, com o tempo, né, os prazeres materiais muitas vezes suplantam os prazeres espirituais e quase sempre esse médium ele acaba abandonando aquela missão, aquele trabalho, né? Porque a gente sabe que a mediunidade é uma das ferramentas de trabalho mais linda que nós podemos possuir. Então, olha o tanto que Deus é justo, que Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele compreende as nossas necessidades. O que nós estamos vivenciando aqui, tudo tem a ver com aquilo que nós somos de vidas passadas. E tudo tem a ver com as nossas escolhas. É claro que uma coisa que a gente fala muito dentro do movimento espírita, né, dentro do espiritismo, é que muitas vezes a gente vê uma pessoa aflita, numa situação complicadíssima, numa deficiência severa, a gente quase inconscientemente nós temos aquela ideia de olharmos para aquela pessoa, né, e falarmos assim, nossa, ela tá assim é porque ela merece, né, ela deve ter feito uma coisa muito séria em vidas passadas, né? E eu já passei por isso. Eu vou abrir aqui um parêntese, apesar do tempo ser curto, mas eu tenho uma deficiência física, deficiência sensitiva, né? Que eu sou surdo. Eu tenho uma perda auditiva severa nos dois ouvidos, no esquerdo mais ainda, né? A perda é total. Mas por que essa perda era total? Eu comecei a sentir, a perceber mais claramente essa perda com 16 anos, aí eu vim para Brasília com 18. Depois de um certo tempo que eu estava aqui já trabalhando, eu procurei médicos, né, para tentar sanar o meu problema. E aí eu entrei numa cirurgia, foi colocada uma prótese no meu ouvido esquerdo. E aí 30 dias depois da cirurgia retirou-se a prótese, mas aí com o tempo, né, eu fui ficando mais surdo. Anos depois dessa primeira cirurgia, novo médico indicou nova cirurgia, ou cirurgia no ouvido esquerdo. Nessa segunda cirurgia, eu tive o nervo facial cortado, tanto é que se vocês observarem bem, né, eu tenho um pouco a boca torta, o olho esquerdo ele tem uma dificuldade para fechar totalmente. E só que quando eu saí dessa segunda cirurgia, essa boca estava muito mais torta, ela estava batendo aqui, né, esse olho realmente não fechava de hipótese alguma. E era um quadro irreversível, segundo o médico. Mas aí, depois de um certo tempo, né, eu fui fazer uma outra cirurgia, um mês depois, para tentar corrigir. Então, eu tenho 3 cirurgias desse ouvido esquerdo, é totalmente um zero à esquerda, né? Ele só serve para manter aqui, mas ele não entre aspas, né, para ouvir, não tem serventia nenhuma. E eu na época, eu questionei muito a Deus, apesar de que eu tenha nascido, né, meus pais eles eram espíritas, mas às vezes eu me vi, muitas vezes questionando Deus, por quê, né? Hoje não, graças a Deus, eu uso a prótese auditiva, me ajuda muito a ouvir legal. Então, assim, olha que interessante, o que é o bem e o mal sofrer, porque esse mal sofrer seria essa minha ideia de ser assim, ficar assim, não procurar nenhuma ajuda e deixar e pronto, né? Mas eu procurei tudo que estava a meu alcance para poder sanar o meu problema. E hoje, na situação que eu me encontro, eu tenho um pensamento assim, olha, eu me aceito do jeito que eu sou, trabalho nessa perspectiva de que os outros também me aceitem da forma que eu sou, com a dificuldade, mesmo com a prótese auditiva. A gente não consegue, nós não ouvimos 100%, mas agradecendo a Deus muito, né, por eu estar conseguindo passar por isso, sem nenhuma revolta, sem nenhuma queixa, sem nenhum azedume, sem nenhuma impaciência, né? Às vezes é chato, e quando você está com uma pessoa que ela percebeu que ela falou uma coisa e você não viu, aí tem um risinho assim meio matreiro, né? Você vê aquilo, você sente, né? Mas aí não, assim, para mim já não faz muito efeito não. Então, a ideia do mal sofrer é isso, é aquela coisa de ficar lamentando, eu estou surdo, eu vou utilizar a minha surdez para me dar bem, né? Porque como eu sou surdo, eu tenho a deficiência, então eu vou utilizar tudo que é possível a me dar bem em relação a ela. Não.
né? A gente tem que entender que nós temos um limite, as minhas condições, as minhas potencialidades. Ela não me impede de fazer nada do que eu me proponho a fazer, né? Graças a Deus, não atingiu a minha fala. Hoje a gente fala um pouco assim com certa dificuldade, exatamente pela condição anatômica da boca, né? Que atrapalha um pouco. Mas assim, quantos hoje são surdos, condições, né, até de que poderiam, né, assim, se colocar em movimento, em auxílio a outras pessoas, mas ficam se lamentando, perdendo oportunidades, não buscando o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave para tudo. A partir do momento que você entende, compreende e sabe da sua potencialidade, você se movimenta, você sai dessa estagnação, porque o mal sofrer é a pessoa estagnada, que vive eternamente se lamentando, clamando contra Deus, se achando injustiçado, que não fez nada para merecer aquilo, né? Esse é o mal sofrer. É o que Lacordaire nos fala assim, nos coloca, né? E de uma forma ou de outra, praticamente todos nós que estamos nesse mundo, a gente sofre, né, gente? E quase sempre estamos nessa condição, né, de lamentação, não querendo, né, não querendo se movimentar para sair da situação que se encontra. Eu sempre que eu falo dessa palavra, desse ensinamento, eu sempre lembro do Chico, né? Para quem viu, seguiu um pouco a história do Chico, quer dizer, Chico, desde os 5 anos quando ele estava aqui no nosso meio, encarnado, que o Chico sofria muito com a sua madrinha. O Chico, ele sofria todo tipo de agressão física, de queimadura, surras com cinto, com chicote, com chinelo, até ser furado com garfo, né? E hoje, talvez algumas coisas que nós chamaríamos de abuso moral, o Chico sofria, né? Teve um caso de um primo dele, que estava com a chaga, né, com a ferida no joelho, e não sarava, os médicos não conseguiam encontrar uma cura. E aí a madrinha dele levou o filho, acho que era o filho dela, levou para uma consulta com a curandeira, e a curandeira então deu uma receita lá de que aquela ferida deveria ser lambida, né, durante 3 sextas-feiras seguidas, para uma pessoa que tivesse uma boa alma. E aí naquele momento a madrinha do Chico perguntou se o Chico serviria, né? E a curandeira, nossa, serve sim, maravilha, né? E aí ela chegou em casa, obrigando o Chico a fazer isso. E o Chico então foi conversar com a mãe dele, né, Maria João de Deus, em espírito, disse assim: Chico, olha só, você vai fazer, você não vai desobedecer a tua madrinha, e é interessante que ela vai ficar muito grata a você. E aí, Chico, quer dizer que o meu primo vai sarar? E ela disse, não, ele não vai sarar, mas com certeza, por você estar obedecendo, né, com o tempo aquela ferida vai sarar, mas você vai deixar, ela vai ficar grata com você e ela vai deixar de te agredir, né, por um bom tempo. Então, Chico sempre sofreu, a vida dele toda, né, com aquela angina, aquele problema nas vistas, e não, em hipótese alguma, claro, ele buscou ajuda, né, médica, mas um dia alguém perguntou assim: Chico, por que você não pede os espíritos para que te cure, né? Porque você tem muitas dores. E ele falou assim: meu irmão, para que eu vou me curar? É interessante eu sentir a minha situação, estar na minha condição, para que eu consiga ter uma percepção maior desses irmãos que vêm a mim, que vêm buscar ajuda, né? Porque eu me coloco no lugar dos irmãos, então eu sofro tanto quanto eles, né? E talvez se eu me curasse, eu não tivesse as mesmas atitudes. Então, olha só, e ele sofreu a vida até o desencarne dele. E a gente nunca, em história nenhuma, ouvimos dizer que Chico se revoltou contra a espiritualidade, né? E a pessoa Chico com Emmanuel, não, Emmanuel, eu não vou escrever mais não vou porque eu estou cansado, eu estou sofrendo, vocês não colaboram, né? Vocês não me curam, eu quero ter um corpo perfeito. Não, nunca ninguém ouviu Chico reclamar. Na verdade, ele fazia até piada com
com a sua condição. Então, que nós possamos sempre, gente, agradecer a Jesus por nos facultar o conhecimento da doutrina espírita. Consoladora, consoladora. Nos mostrando que nós estamos nessa condição, mas não é uma condição eterna, né? Muitas vezes ela não vai acabar depois que nós desencarnarmos, porque tem muito a ver da maneira como eu estou lidando com essa minha condição aqui na atualidade. Mas agradecer, nós temos uma compreensão exata do porquê disso, o porquê daquilo. Qual a minha condição, por que eu estou passando por isso, né? O que eu tenho que fazer para que eu não venha em vidas seguintes, né? Passar pela mesma coisa, porque tudo tem a ver com escolha, a minha capacidade de escolher, a minha capacidade de ser, a minha capacidade de agir. Nós somos uma individualidade, então a escolha tem que ser minha. E eu tenho que ter na minha concepção de que eu não quero passar por isso. Então, é como a gente diz assim, se eu não quero passar por isso em vidas, nas próximas encarnações, eu tenho que começar a construir isso agora. Lembra aquela história do carpinteiro que queria se aposentar e o patrão pede para ele construir uma última casa? E aí ele constrói a casa de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque ele queria se aposentar. E aí o patrão vem e diz assim, no final, né? Entrega para ele a chave e diz assim, olha, essa casa é sua, de presente por todo o tempo que você se dedicou à empresa. Aí, nossa, se eu soubesse que essa casa era minha, eu teria feito de uma outra forma. Então a casa que nós iremos morar amanhã, nós estamos construindo agora, porque a casa que nós moramos agora, ela vem sendo construída desde que nós entramos no reino nominal, tá? Pensemos nisso e aproveitemos a oportunidade nossa na atualidade para que busquemos sempre o nosso processo evolutivo, porque esse é o nosso objetivo encarnado ou desencarnado. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que Ele permaneça sempre conosco. E obrigado a casa mais uma vez. Fiquem com Deus. Meus irmãos, agradecemos ao nosso irmão Ailton Carvalho por todas essas palavras, por todas essas orientações e rogamos que Jesus sempre esteja com esse nosso irmão para que ele possa continuar nos trazendo palavras tão benéficas, tão confortadoras e que nos façam seguir adiante com nossas vidas. Vou agora convidar vocês a mais uma vez nos concentrarmos para agora agradecer. Vamos elevar os nossos pensamentos, nossos olhos espirituais ao Mestre Jesus e agradecer por esses instantes, por essas orientações recebidas, por esses ensinamentos que nos foram passados. Agradecemos também o apoio da equipe espiritual em nos auxiliar a aprender. Agradecemos pela fluidificação de nossas águas e agradecemos por poder estar mais uma vez reunidos em uma palestra para divulgar as palavras de Jesus e da doutrina espírita. Agradecemos a Jesus, agradecemos a equipe espiritual que dirige o Centro Espírita André Luiz, agradecemos a equipe espiritual que dirige as palestras. Rogamos a todos que nos permitam sempre nos reunir para mais ensinamentos, mais aprendizado. Jesus, Mestre amado, pedimos no início que nos permitisse iniciar a palestra. Rogamos agora que nos permita simplesmente encerrá-la, dizendo graças a Deus. Esteja sempre conosco em todos os momentos. Assim seja. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los também de que nossas palestras online continuam acontecendo às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Estejam sempre conosco, pois teremos mais palestras, mais orientações a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição
para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.